Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Cálculo 3. Hoje é a nossa quarta aula, né? E na aula de hoje nós vamos falar mais um pouquinho de integral tripla. Vimos na aula anterior, né? Mas nós vamos ver uma das aplicações da integral tripla que é a ideia de centro de massa. Bom, a gente tem a tutora Bárbara nos acompanhando, então qualquer dúvida, qualquer questionamento, vocês podem encaminhar pelo chat, nós estamos acompanhando. E lembrando, tá? Na última aula, nós falamos de integral tripla. Resolvemos alguns exemplos, algumas situações, e também um dos pontos que foi perguntado, eu não lembro por quem que tinha perguntado, mas foi em relação à escolha por qual variável nós começamos a integração. Veja, é bem possível que a gente, e um dos pontos que nós falamos é que você pode escolher por qual variável começar, desde que os limites de integração sejam números. E foi isso que a gente viu na última aula, tá? Então, a gente fez lá, eu fiz por uma das opções e nós vimos que tinha 6 possibilidades para serem feitas, ou seja, você podia começar pela x, depois ir na variável y, depois ir na z, ou poderia começar pela x, ir na z e depois na y. Então, são as possibilidades, as maneiras que a gente tem para resolver. E um dos questionamentos foi em relação se nós tivéssemos uma incógnita, um valor diferente de um número. Por onde nós começaríamos? Nós começaríamos integrando por aquela variável que tem uma função, tem uma variável no seu limite de integração. E esse vai ser um dos pontos da primeira aplicação, da primeira atividade que nós vamos ver na aula de hoje. Só um pouquinho, não estou achando meu mouse. Só um pouquinho, gente. Ai, que desespero. Vamos lá. Então, momentos e centro de massa, tá? O que são esses momentos? O que são esses centros de massa? O centro de massa, ele é muito utilizado, por exemplo, uma das aplicações que a gente tem dessa ideia de centro de massa, sabe quando o jogador de basquete, ele roda a bola e consegue segurar a bola rodando na sua ponta do dedo? Esse é o centro de massa, ou seja, é o centro onde é possível você ter um equilíbrio ali, de forma que a bola consiga e continue rodando na ponta do seu dedo. A gente tem a ideia de centro de massa também naquele passarinho. Vocês já viram um passarinho que coloca na ponta e ele fica balançando? Também temos essa ideia de centro de massa. Pode ser utilizado também num centro de distribuição em que tem uma carga, tá? E tem ali um caminhão, uma carga que precisa ser carregada, e tem que ter um cuidado especial, porque é uma carga pesada, e dependendo do jeito que os produtos, do jeito que eles serão distribuídos, pode ser que pese mais de um lado ou do outro em um determinado caminhão, essa carga, tá? Então, isso, né, nessas situações, entre outras, aqui, né, lembrando agora essas 3 aplicações, a gente tem para esse centro de massa. E para resolvermos, nós utilizamos também essa ideia da integral tripla, tá? Mas antes de falarmos do centro de massa, eu quero mostrar um exercício para vocês que fala das integrais triplas em regiões gerais. A gente tem as integrais triplas aplicadas a diversas e diferentes situações, tá?
Considere o sólido S limitado pelo paraboloide elíptico. Então, aqui, ó, esse é um paraboloide elíptico. A gente tem ali um sólido e eu tenho essa limitação desse paraboloide elíptico. Dado pela equação x² mais 2y² mais e igual a 16 e pelos planos x e y, tá? Então, a gente tem aqui o eixo x, o eixo y, o eixo z e esse paraboloide aqui, limitando os 3 planos coordenados, cuja representação gráfica é apresentada na sequência, essa apresentação. Empregando o cálculo de integrais triplas, qual é o volume do sólido S descrito anteriormente? Ou seja, qual é o volume desse sólido? Como que a gente pode determinar o volume desse sólido, tá? Então, vamos para a interpretação dessa situação. Eu vou colocar o sólido aqui para nós. Deixa eu diminuir, mas para ter uma representação aqui desse sólido. Ele é limitado superiormente, ou seja, por esse paraboloide, ó, que é a equação x² mais 2y² mais e igual a 16, tá? Então, isolando o z, nós temos que é limitado por essa equação, 16 menos x² menos 2y². Inferiormente, por quem? Pelo quadrado, ó, de 2 por 2. Então, em cima a gente tem o paraboloide, embaixo esse quadrado. Que está inferiormente pelo quadrado de 2 por 2, né? Ou variando aqui, ó, de 0 a 2. E aqui também de 0 a 2. No plano z igual a 0. Por que z igual a 0? Porque esse paraboloide, ele só está delimitado no eixo y. Tá bom? Deixa eu tentar aumentar um pouco esse paraboloide. Acho que agora ficou melhor. Ó, esse é o eixo x, esse é o eixo y. Então, o quadrado, ele só está no eixo x, variando de 0 a 2, e no eixo y também variando de 0 a 2, por isso essa região. E no plano z, igual a 0, ou seja, aqui no eixo z, nós não temos essa definição. A última informação pode ser obtida a partir do estudo da projeção do sólido S sobre o plano XOY. Ou seja, nós vamos ter que olhar para esse volume, tá? Ou para o volume desse sólido, analisando a base e a parte superior do sólido. Ou seja, para nós integrarmos e determinarmos o volume desse sólido, nós temos que olhar para as variáveis, tá? O volume, ele vai ser dado pela integral tripla dessa região. O eixo x está variando de 0 a 2, que é a variação do próprio paraboloide. Só voltando o paraboloide novamente, ó. O eixo x está variando de 0 a 2. O eixo y também. E o eixo z, ele está variando daqui, ó, do 0 exatamente até o paraboloide, tá? Então, temos a integral, uma integral tripla, os limites de integração. E a minha pergunta para você é, por qual variável nós vamos iniciar a integração? Pode ser qualquer uma agora? Não, não pode ser qualquer uma, por quê? Porque nós temos um dos limites de integração das 3 variáveis como uma função. Então, nós vamos começar exatamente por ele. Integrando quem? O z, depois o y, depois o x, ou poderia ser o z, depois o x, depois o y, tá? Então, quem que é a integral
de Z, de dz, é o próprio Z, variando de 0 a 16 menos x² menos 2y. E a gente tem aqui essa definição, tá? Então, vamos lá. Vamos integrar primeiro em relação a z. A integral de dz é o z, variando de 0 a 16 menos x² menos 2y², tá? A substituição é sempre o limite superior menos o inferior. Como o inferior é 0, ó, eu nem preciso substituir. Eu já substituo direto no lugar do z, o 16 menos x² menos 2y². E aí, essa função que a gente tem aqui. 16 menos x² menos 2y² dy dx. Quem que a gente integra agora? O y, ó, dy. A integral de 16, que é uma constante em relação a y, 16y. A integral de menos x² em relação a y, menos x²y. A integral de menos 2y² em relação a y é menos 2y³ sobre 3. Menos 2y³ sobre 3. De 0 a 2. Onde nós vamos substituir o 0 e o 2? No y, tá? Como as três partes da função têm y, quando você substitui por 0, aqui 0, aqui 0 e aqui 0. Então, nós precisamos só substituir por 2. Então, vai ficar 16 vezes 2 menos x² vezes 2 menos 2/3 de 2 ao cubo, tá? Então, deixa eu mostrar aqui. Então, a gente está substituindo o 2 nessa parte da função. Na onde? No y. Por isso que ficou 16 vezes 2, então aqui a gente vai ter 32. Menos 2x² menos 2 ao cubo é 2 vezes 2, que é 4. É 8. 2 vezes 2 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16, menos 16/3. Então, a gente tem que somar. Na verdade, vai subtrair, né? Menos 16/3, 32 menos 16/3. 80/3, menos 2x², tá? Precisamos integrar em relação a x, 80/3 de x menos a integral de 2x² em relação a x é 2x³ sobre 3, aqui é menos, e nós precisamos substituir o 2 como limite de integração na variável x. 80 vezes 2 sobre 3, 160 sobre 3, ou 160/3, menos 2 ao cubo é 8, 8 vezes 2, 16/3. 160 menos 16, 148/3. É isso? Não, 148 não, 144? Isso, terços, 48 unidades de volume, tá? Então, nós estamos analisando... Tá, nós estamos analisando a função e a sua representação, tá? Deixa eu só conferir aqui uma coisa. Vamos lá.
Temos duas perguntinhas aqui no chat. Como se chegou àquela equação de Z? Como 32 menos 16 deu 80? Na verdade, não era 32 menos 16, era 32 menos 16 terços, tá? Então, eu vou voltar primeiro na função para nós analisarmos por que se chegou ao Z. Então, deixa eu voltar aqui. Ó, foi dito no enunciado que esse sólido ele era limitado superiormente pela superfície de equação x ao quadrado mais 2y ao quadrado mais z igual a 16. Quando você isola o z, nós temos aqui a equação que vai representar esse paraboloide, tá? É comum nós representarmos um paraboloide, seja uma elipse ou uma outra figura, sempre com as três variáveis, x, y, z, e o número que está ali sozinho fica depois da igualdade. Quando eu reescrevo o sólido, a equação, né, do sólido, a gente isola o z para ter exatamente uma das variações. Porque, veja, o x, ele está no plano, tanto x quanto y. Então, a gente já tem os limites de integração de x e de y. Mas, nós não tínhamos em relação a z, tá? E aqui, o z, ó, ele está variando do zero até esse ponto. E quem que é esse ponto? A própria equação, ou seja, o próprio paraboloide, tá? O próprio sólido. Então, por isso que o z variou de zero até a equação do sólido e a gente precisa ter o z. Então, o z variou de 0 a 16 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado. Ok? Professora, o Alisson falou assim, como 32 menos 16 deu 80. Vamos fazer ali no quadro essa representação. Ó, é dessa parte da função. Então, nós temos aqui 16y, então é 16 vezes 32 menos 2x ao quadrado menos 2 terços de 2 ao cubo, tá? É isso que a gente vai resolver. Então, é 16 vezes 2, já vou colocar 32, menos 2x quadrado, já eu coloco a câmera. 2 ao cubo é 8, vezes 2, 16, menos 16 terços. Deixa eu ver, vou colocar aqui para o quadro. Tá? Essa é uma questão de matemática básica e a gente vai olhar para as frações. Então, o menos 2x ao quadrado, eu não posso somar entre eles porque eu tenho uma variável. Então, vai ficar 32 menos 16 terços menos 2x ao quadrado, tá? O negócio é aqui, ó. Por que que deu 80 terços? Você pode fazer o mínimo, que é 3. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 32, 96 menos 16. 96 menos 16, 80 terços. Ok? Por isso aqui 80 terços, tá? O Alisson falou assim, 32 menos 16, 80, é porque é 32 menos 16 terços. Tá bom? A Rosângela falou, professora, como que a senhora chegou em menos 2 terços dy? Vamos voltar aqui, só um pouquinho, vou colocar para o slide. Vocês estão vendo o meu rostão aí? Menos 2 terços dy. Vamos ver onde está.
Rosângela, você fala em relação a essa parte aqui, ó. Tá? Por quê? Porque nós integramos menos 2y ao quadrado. Qual que é a integral de menos 2y ao quadrado, tá? Menos 2y ao quadrado. Então, a gente tem que integrar em relação a quem? Em relação a y, tá? O menos 2 é constante, então, eu vou escrever aqui menos 2. E a integral de y ao quadrado é y ao cubo sobre 3, tá? Por isso que ficou menos 2/3 de y ao cubo. Lembrando da integral de x elevado a n dx. Essa é a principal propriedade que a gente tem, ou a principal regra de integral. A integral de x elevado a n dx é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, tá? Então, se é só x elevado aqui a 1, vai ficar x ao quadrado sobre 2, tá? Essa é a integral. Aí o Anderson perguntou assim, qual motivo você isolou o z? Bom, eu isolei o z porque nós precisávamos da variável z e os seus limites de integração. Porque quando a gente olha no sólido, tá? E eu vou voltar no sólido. Esse aqui tá maior, ó. Quando a gente olha para o sólido, você tem aqui, então eu estou voltando lá para o enunciado da questão. Você tem a equação. Você tem a equação e tem os planos x igual a 2 e y igual a 2. Como nós estamos falando de volume, para volume eu preciso de 3 variáveis, x, y e z. Só um pouco. Quando a gente fala em volume, nós precisamos ali de 3 comprimento, largura e altura, tá? E como nós estamos falando, e já foi dito para você ali utilizar a ideia de integral tripla, é porque nós temos 3 variáveis. O x é igual a 2, o y é igual a 2, olhando para o plano. O que faltava a gente ter? Qual a outra variável? Z. Então, por isso que eu isolei ali o z para a gente ter essa representação, tá? Então, Anderson, por isso que a gente usou o z, que era a variável que estava definida, ou melhor, que era naquele eixo que o paraboloide ele estava definido, tá bom? O Thiago falou, faltou você fazer o MMC. Perfeito, Thiago, faltou sim, e eu fiz aqui o MMC no quadro, tá? Mais algum? Veja. Tá, então, a da Rosângela. Essa equação é padrão do paraboloide, então? Ela não é padrão, ela é uma equação que a gente tem do paraboloide, tá? Temos outras equações para o paraboloide, mas que nós temos em um paraboloide a variável x, a variável y e a variável z, isso sim. Em cálculo 2, um dos conceitos que a gente tem, até se depois, se vocês quiserem retomar, se vocês têm os materiais de cálculo 2 ou um livro de cálculo 2, por exemplo, o Stuart, que é um excelente livro, você vai ter, eu não lembro do termo do conteúdo lá, mas eu sei que vai ter paraboloide elíptico, elipse, hipérbole, tá? E tem lá todas as equações para todos esses sólidos que a gente pode ter, tá? Esse foi um exemplo com alguns valores, mas é comum nós termos as 3 variáveis x, y, z.
Por qual motivo do 2x² não entrar o MMC? Porque, veja, boa essa pergunta. Ó, o nosso objetivo é reduzir a função de forma que a gente consiga integrar a próxima variável que a gente tem. No caso aqui, ó, nós precisávamos integrar depois o x. Veja, como a ideia era reduzir essa função, eu só queria somar número com número, porque eu não preciso somar essa variável com outra variável, tá? Por isso que eu não fiz no MMC, aqui eu não utilizei o menos 2x², eu apenas repeti. O nosso objetivo, quando a gente tem uma equação, uma função, é que você a reduza de forma que você fique com a menor quantidade de variáveis ou a menor quantidade de números possíveis. Então, aqui, o que eu fiz? Eu deixei o menos 2x², porque eu não tinha um outro x² para juntar com esse, e só somei número com número, tá? Por isso que eu só usei o MMC entre o 32 e o menos 13/6. 13/3. Menos 16/3, tá? Acho que era isso, né? Então, vamos lá. Então, a gente resolveu, determinou esse volume, olhando, então, para as variáveis. Quando a gente tem 3 variáveis, podemos começar a integrar por qualquer uma, desde que não tenhamos o quê? Uma função em um dos limites de integração. O 0 e o 2 não tinha, no x e no y não tinha. Então, nós começamos a integrar pelo z, que era um dos limites de integração. Ok? Momentos e centro de massa, tá? Quando a gente fala desses momentos, desse centro de massa, uma das aplicações que a gente tem, que foi o que eu comentei no início, aquela ideia do jogador de futebol conseguir manter a bola, a ideia do passarinho, se eu tenho um determinado carregamento e a gente tem que manter ali um equilíbrio, um centro, para que essa massa ela seja e possa ficar equilibrada, tá? Então, essas são algumas aplicações e você pode encontrar outras aplicações para essa situação, tá? E agora a gente vai falar dessa ideia de centro de massa e também densidade. Eu tenho uma função densidade, aqui determinado por esse P, né? Uma letra grega, definida por XYZ de um sólido que ocupa uma região E e um ponto XYZ, tá? Então, nessa determinada região, nessa determinada função densidade, se você der uma olhada no seu livro, você tem algumas representações que a gente pode olhar para essa função densidade. Então, a massa para essa região, para esse sólido, para aquele determinado objeto que nós estamos analisando, ela é dada pela integral tripla da região, definida pela função densidade, tá? Então, a gente tem aqui uma integral tripla das 3 variáveis, definido aqui por essa região. Só que quando a gente tem um centro de massa, para esse centro de massa, nós temos as coordenadas para cada uma das variáveis, já que nós estamos trabalhando com a x, y e z, tá? Então, a gente vai ter que analisar a massa ou o momento que a gente fala em relação a cada um dos planos.
Antes, nós analisávamos em relação ao plano X e Y. Então, lá em cálculo 2, você viu centro de massa, momentos, e essas aplicações em relação a duas variáveis, x e y. Agora, nós temos que analisar também em relação ao z, que é o outro eixo que a gente tem. Então, se você quer um momento em relação ao plano XY, nós vamos integrar em relação a z. Em relação ao plano XZ, nós integramos y. E se você tem em relação ao plano YZ, o momento de massa, ele é definido por YZ, tá? Então, quando a gente interpreta X, Y e Z, tá? Se nós estamos analisando em relação ao plano X e Y, tá? Em relação a esse plano, nós integramos em relação a Z. Se nós estamos integrando em relação ao plano YZ, nós fazemos a integral em relação a Y. E se você tem XZ, integramos em relação a X, tá? Então, por meio desses momentos, dessas relações, nós podemos calcular a massa, olhando para a função densidade, os momentos, olhando para cada um desses planos, e nós também temos os pontos de coordenada, ou seja, o centro de massa para cada um desses pontos. Por quê? Eu preciso da massa de forma geral daquele objeto e preciso dos momentos. Para a gente saber o centro de massa exato para cada uma das variáveis, vai ser o momento dividido pela massa, aqui em relação a x, porque nós integramos em relação a x. O y, o centro de massa de y, é o momento em relação a y dividido pela massa, e o do z é o momento de z dividido pela massa total, tá? Então, quando nós olhamos para o centro de massa, para essas situações, nós precisamos olhar para cada um desses valores para determinar esse centro de massa, momento de massa e também essa densidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar é o quê? A massa de um determinado objeto. E a massa nós determinamos pela função densidade. A partir da função densidade, nós podemos calcular os momentos em relação a cada um dos planos. E depois dos momentos, nós determinamos o centro de massa para cada uma dessas funções. Ou seja, quando eu tenho uma densidade constante, nós vamos ter o centroide do sólido, ou seja, o centro daquele sólido. Então, por exemplo, nós poderíamos ter um cubo que, quando a gente determina o centro de massa de cada uma das variáveis, aqui considerando 3, nós teríamos esse cubo sendo ficando em equilíbrio, tá? Porque aí a gente tem exatamente o centro de massa dele em relação às 3 variáveis, ok? Vamos ver um exemplo, tá? Uma situação que é um cálculo para esse centro de massa. Considere um sólido C em formato de cubo, definido por... Então, esse sólido C pertence ao R3, X, Y e Z, variando de 0 a 1 as 3 variáveis. Ó, o X de 0 a 1, o Y de 0 a 1 e o Z de 0 a 1. Sabendo que a função densidade que caracteriza o sólido C
é dada por. Então, aqui a gente tem a função densidade. Deixa eu só confirmar o nome da letra grega, mas eu acho que é Rho, tá? Só para eu não falar errado. Eu acho que é o Rho, isso mesmo, tá? Então, essa letra grega aqui, ó, que caracteriza a função densidade, chama Rho. Definida por x² mais y² mais z², determine as coordenadas do centro de massa, ou seja, as coordenadas para o x, para o y e para o z. Primeiro, nós temos que determinar qual é o centro de massa, tá? Qual é o valor do m? O centro de massa, ele é definido pela integral tripla da região, que nesse caso é definido pela função densidade, integrando em relação às três variáveis, x, y e z. Então, nós vamos fazer isso agora, eu vou fazer com você ali no quadro. Primeiro, a determinação da massa desse sólido, tá? Então, deixa eu voltar, vou colocar, na verdade, vou apagar o quadro que a gente tinha para nós determinarmos a integral tripla dessa função densidade. Veja, é uma função simples, x² y² z² variando de 0 a 1, tá? Não tem muita novidade nessa função. Mas para a gente olhar para a função, para o centro de massa, um dos pontos, agora foi, que a gente precisa analisar é qual é a função densidade. Então, foi dada essa função densidade, tá? Então, o m, ele é igual à integral tripla dessa determinada região aqui definido por C. Eu já vou colocar os limites, tá? Quais são os limites? De 0 a 1. De 0 a 1. E a função era definida por x² mais y² mais z². E aqui a gente pode começar integrando por x, por y e por z. Começar dz. Como nós não temos uma função em um desses limites, então eu posso fazer essa mudança, tá? Ou, na verdade, essa escolha para saber por qual eu vou começar a integrar. dz, dy e dx. Primeiro, então, esse m vai ser igual. Temos que integrar em relação a z, tá? Quando a gente integra em relação a z, as outras variáveis são constantes. Então, vai ficar a integral de 0 a 1, de 0 a 1, tá? x² em relação a z é x² z mais y² z mais z³ sobre 3. Variando de 0 a 1, dy dx. Tudo bem? O z, ele vai ser, nesse caso aqui, nós estávamos integrando em relação ao z, o x² e o y², eles são constantes, ok? Então, quanto que vai ficar? Eu vou colocar aqui na frente só o resultado da substituição e faço a integral ali embaixo. Quando a gente substitui por 1,
quanto que vai ficar ali, ó? X ao quadrado mais y ao quadrado mais 1/3. Tudo bem? Se você substituir por zero, vai zerar, então vai ficar aqui tudo em relação a 1. Então, agora a gente tem que integrar. Então, esse momento de massa vai ser igual à integral de 0 a 1 de x quadrado. Vamos integrar já em relação a x, tá? Então, ali foi em relação a y. Então, vai ficar x ao cubo, professora, em relação a y. X ao quadrado y mais y ao cubo sobre 3 mais 1/3 de y, de 0 a 1. Tá? A gente tem que fazer essa substituição. Então, aqui vai ficar igual a integral de 0 a 1, x ao quadrado mais 1/3 mais 1/3 de x. Ok? Então, agora a gente tem que integrar em relação a x. 1/3 mais 1/3, quanto que é? 2/3. Então, nós vamos determinar que a massa de 0 a 1 de x quadrado mais 2/3 dx vai ser igual x ao cubo sobre 3 mais 2/3 de x, variando de 0 a 1. Quanto que vai dar isso? 1 ao cubo é 1, então vai ficar 1/3 mais 2 vezes 1, 2 por 3, 2/3. 1/3 mais 2/3, 3/3, que é igual a quanto? 1, tá? Então, a massa desse cubo, né, que a gente tem, que nós estamos analisando, é igual a 1. Tudo bem? Se quiserem, vou deixar um espacinho aí para tirarem print, se vocês quiserem, para a gente continuar. Aí você pode perguntar, mas não terminou? Não, porque aqui é só a massa, tá? Nós utilizamos a função densidade para determinar a massa. Agora, nós temos que determinar os momentos para cada uma daquelas variáveis, que no caso x, y, z, tá? Então, deixa eu voltar aqui. No quadro, você vai ver essa... Aqui, ó. E aqui a gente tem os momentos em relação a cada um dos planos. Do YZ é o primeiro, tá? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui.
Agora foi, né? Tava travando na hora de mandar o slide. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente fez, determinamos a massa do objeto. Só que agora, nós precisamos determinar qual é o momento para cada uma dessas variáveis, ou seja, qual é o valor desse momento, ou seja, se a gente tem um cubo, acho que vai ficar mais fácil nós pensarmos desse jeito. E aí responde a pergunta do Gabriel, que ele falou em relação aos momentos. Só um pouquinho. Vou voltar no cubo. Vou aumentar aqui para a gente analisar. Ó, esse cubo, ele tem uma massa, tá? Então, essa massa vai interferir nesse centro de massa, que é aquele centro onde nós conseguiríamos deixar esse cubo em equilíbrio, ok? Então, a massa a gente já determinou, porque essa massa vai interferir. Nós precisamos calcular os momentos, ou seja, qual é a relação desse cubo entre os eixos? Porque, veja, uma coisa é nós olharmos para uma folha de papel que está só no plano. Outra coisa é olhar para um objeto em que, para eu mantê-lo em equilíbrio, eu nem consigo, ó. O peso vai interferir, ou seja, a massa interfere e as coordenadas entre os planos que compõem esse objeto. Ou seja, eu preciso olhar, por exemplo, para esse lado, definido aqui por x e z, então nós vamos integrar em relação a y. Nós precisamos olhar
coordenadas entre os planos que compõem esse objeto. Ou seja, eu preciso olhar, por exemplo, para esse lado, definido aqui por x e z, então nós vamos integrar em relação a y. Nós precisamos olhar para o plano que está definido entre y e z, que nós vamos integrar em relação a x, e do z e do x, que nós vamos integrar em relação a y. Então, agora, a gente precisa olhar para esses momentos. Aqui chamado de momento, essa relação do plano coordenado YZ. Quando eu estou olhando em relação ao YZ, nós integramos em relação a x. Veja que aqui é só o y e z, então eu integro em relação a x. Eu integro em relação àquele plano em que eu não estou analisando. Se eu estou analisando o YZ, eu integro em relação a x. Se eu estou analisando em relação ao ZY, eu integro em relação YZ. ZY é só a diferença, é em relação a x. XY em relação a z, tá? O que muda da massa para o momento? O que vai mudar é que nós queremos os momentos em relação aos planos. O momento em relação ao plano YZ, nós vamos integrar em relação a x e utilizar novamente a função densidade, definido aqui por x² mais y² mais z², tá? É isso que vai mudar. O x nós podemos fazer a distributiva. x², y², xz². Começando a integrar aqui por z, tá? Quando a gente integra por z, as outras variáveis serão constantes. Então, a integral de x² em relação a z é x⁻z. De xy² em relação a z, xy²z. A integral de xz² em relação a z é xz³ sobre 3, ou 1/3 de x³ sobre 3. No lugar do z, nós vamos substituir por 1. Então, vai ficar x², xy², 1/3 de x. Não temos mais a variável z. Agora, a gente integra em relação a y. A integral de x² em relação a y é x³ xy², xy³ sobre 3, ou 1/3 de xy³, 1/3 de x integrado em relação a y, 1/3 de xy. Como nós integramos em relação a y, nós vamos substituir no y1. Então, vai ficar x², 1/3 de x, mais 1/3 de x. Como ambos têm x, nós temos 2/3 de x. E agora, você integra em relação a x. A integral de x² em relação a x é x² sobre 4. 2/3 em relação a x é x² sobre 2. Então, ó, 2/3 é x² sobre 2. Simplificando, x² sobre 3, ou 1/3 de x². No lugar do x, nós vamos substituir 1. 1/4 mais 1/3. 1/4 mais 1/3, 7/12. Faz o mínimo múltiplo comum, que é 12, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, tá? Ou tem uma regrinha aqui que a gente chama de método da borboleta, que você multiplica cruzado. Mas eu falo disso na próxima aula, que pode ser uma forma de facilitar o momento de fazer e determinarmos o MMC ou a soma ou subtração de funções. Vejam, estamos
no último minuto da aula. Não vai dar tempo da gente terminar e resolver essa situação. Então, a gente determinou a massa e o momento para o plano YZ. Integramos em relação a x. Falta o momento em relação a x, y, e falta o momento em relação a xz, tá? Fazemos na próxima aula e determinamos as coordenadas para cada uma dessas variáveis, tá bom? Gabriel, espero que tenha dado para você entender em relação a esses momentos, mas na próxima aula a gente fala mais disso, olhando para cada um desses valores e para as características dos 3 momentos das 3 coordenadas, tá bom? Um bom descanso a todos. Se vocês conseguirem, resolvam essas próximas integrais, tá? E aí, semana que vem, a gente inicia a aula fazendo a correção dessa atividade. Bom final de semana, bom descanso, se cuidem e até semana que vem na nossa 5ª aula da disciplina. Abraço!